Olá, meus queridos, um bom anoitecer para todos. Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, sou a Tatiana, este é o canal de leitura. Estamos fazendo a leitura do livro apócrifo, o Apocalipse de Baruque. E hoje nós vamos dar continuidade na leitura a partir do capítulo 35, tá? Que inclusive eu até deixei aí no vídeo anterior, né? O título deste capítulo, que diz o seguinte: a visão da floresta, da videira, da fonte e do cedro, tá? Essa visão quem vai ter? Baruque. Baruque foi para o lugar santíssimo, todo destruído, e lá ele foi buscar se conectar com o Pai, com o Criador, né? Ele foi ter assim um momento com o Pai para fazer suas queixas, fazer as suas reflexões, né? Porque ele estava sofrendo com toda aquela destruição, com tudo que estava acontecendo, ele estava sofrendo. Não era por ele estava sofrendo pela cidade de Jerusalém, ele estava sofrendo por Sião, ele estava sofrendo pelas pessoas que estavam ali, os moradores desta cidade. Então, assim, hoje em dia, eu vejo assim que nós não somos tão diferentes de Baruque, porque quando a gente vê, a gente sente, está vendo os sinais, a gente está vendo que os dias estão terminando. Esse mundo aqui já está muito bagunçado, já está muito de cabeça para baixo, sabe, assim, de ponta cabeça. Muita coisa errada, o errado virou certo, o certo virou errado. Então, assim, isso tudo chama a atenção do Criador. Da mesma forma que quando ele mandou o dilúvio para destruir tudo, por quê? Porque estava tendo muita coisa errada e o Pai não estava se agradando nada. Então, vamos analisar o que está acontecendo hoje, né? Todas as coisas erradas, abominações, aberrações, heresias, pastores, entre aspas, né? Porque nós temos somente um pastor, que é o nosso Salvador Yahushua. A própria palavra diz isso. Só há um pastor que deu a vida dele pelas ovelhas. Não vai existir nenhum pastor na face da terra que vai fazer o que Yahushua fez. Então, assim, nós estamos vendo as coisas tão difíceis, tão estranhas, e a gente vai sentindo também esse aperto no peito. Ao mesmo tempo que a gente sente alegria, porque a gente sabe que está chegando a hora da gente voltar para casa, né? E como é que eu digo assim, voltar para casa? Vai depender muito também dos nossos atos, né? Da nossa maneira, da nossa comunhão com o Pai, da nossa obediência para com as coisas do Pai, para com os mandamentos, com as suas leis. Então, a gente também vendo as pessoas se perdendo, as pessoas simplesmente esnobando as coisas do Pai, sabe? Desdenhando quando a gente fala do nosso Criador, que a gente fala diferente. A gente até fala diferente quando a gente estava lá no sistema. No sistema, as pessoas se preocupam em convidar as pessoas para ir para o templo. Quando estão lá no templo, aí as pessoas que estão lá no banco são coagidas. Eu digo com firmeza, eu digo com propriedade. As pessoas são coagidas a ir para frente, para o lugar que eles intitulam como altar, porque não é um altar aquilo ali. E eles, tipo assim, eles praticamente forçam as pessoas a ir lá para frente, aceitar Jesus. E eu vou falar Jesus, por quê? Porque as pessoas que estão no templo ainda não sabem da verdade, que é o nome do nosso Pai e o nome do nosso Salvador Yahushua. Eles não sabem ainda. Quando eles souberem, eles não ficam mais lá, tá? Isso está acontecendo comigo, aconteceu comigo, está acontecendo com muita gente. Por quê, meus queridos? Porque a gente esperava e espera que eles lá no templo falassem a verdade, mas infelizmente eles não fazem isso, tá? Eles não falam a verdade, tá bom? E quando a gente descobre que o nome não é Deus nem Jesus,
tá? Porque a letra J não existia, foi surgir de 1500 para cá. Não existia essa letra, e muito menos nos alfabetos hebraico, aramaico e grego não existia essa letra J. Então, meus queridos, essas pessoas são convidadas a ir para o templo para aceitar o Jesus lá. E nós que estamos fora desse templo, nós te convidamos a buscar a palavra, a Bíblia. Ler a Bíblia, simplesmente na tua casa, escolher um momento certo, um lugar certo, tá? Para você ter essa comunhão com o Pai na palavra, primeiramente. A partir do momento que você começa a ter intimidade com o teu Pai dentro da palavra, você começa a ter intimidade com o teu Pai na oração, na tua vivência, na tua maneira de viver, na tua maneira de andar, de agir, de se vestir, de falar. O Pai vai te transformando, porque você está dando liberdade para isso, você está permitindo Ele te moldar. Porque o nosso Pai, Ele é educado, Ele não faz as coisas sem a gente querer, tá? Ele quer que a gente abra, Ele convida, Ele bate a porta do coração e pergunta se Ele pode entrar. Então nós que estamos fora do templo, o que a gente faz é isso. A gente não coage as pessoas a fazer como eles fazem. A gente convida as pessoas para buscar o Pai em espírito e em verdade. É o que está dizendo na palavra. A palavra diz que só existe um mestre, só existe um pastor que deu a vida dele pelas ovelhas. Quem são as ovelhas, meus queridos? Quem é o pastor? É Jesus? Não. É Yahushua. Então, a gente está vendo as pessoas se perdendo. E a gente está que nem Baruque. A gente está sentindo também essa tristeza. Porque a gente sabe que vai chegar o momento da destruição também. A gente sabe que vai chegar o momento, está para acontecer, meus queridos, o grande e universal terremoto. Que a Bíblia fala, é o terremoto que vai abalar céus e terra. É este terremoto que vai abalar o mundo. Não é esses terremotos que você vê, um terremoto num país ali, outro... Não. Esse é o terremoto universal. Vai ser no mundo todo. E quando isso acontecer? Né? A gente não sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe. Mas é por isso que nós estamos tendo a oportunidade, sabe, de nos arrepender. Nós estamos tendo a oportunidade, a chance. O Pai está nos dando chances e mais chances para a gente voltar para Ele, para a gente buscar o Criador aqui e aqui, onde você estiver, buscar o Criador, o teu Pai, o Criador que te fez, que te formou, que te criou. Então a gente sente essa dor que Baruque está sentindo. Então ele foi para o lugar santíssimo chorar, sabe? E naquele momento ele cai no chão e ele adormece. E quando ele adormece, ele tem uma visão. Vamos ler aqui no capítulo 35. Olha o que vai dizer. Após essas queixas, adormeci. Ou seja, viu? Ele estava se queixando com o Pai, porque de tantas coisas que estavam acontecendo, né? E aí ele diz, ó, após essas queixas, adormeci. Já noite, tive uma visão. Havia uma planície e nela uma floresta de árvores, circundada de montes rochosos, altos e inóspitos, ou seja, inabitáveis, né? Esse lugar era inabitável, eram montes rochosos, ásperos, sem vida, e aquela floresta era muito grande. À sua frente crescia uma videira de grande altura, e aos pés desta uma fonte fluía suavemente. Aquela vertente, porém, ia até a floresta, tornando-se uma torrente poderosa, cuja enchente inundou aquela floresta. E as suas ondas arrancaram muitas árvores da selva e devastaram todas as montanhas ao redor.
Assim, o cume da floresta abaixava cada vez mais, o mesmo acontecendo também com o cimo dos montes. O cimo é o mesmo que cume, tá? Que significa a parte mais alta, né, desses montes, né? Então, e tão forte era a torrente que das numerosas árvores da floresta nada mais restou a não ser um único cedro, tá? Esse cedro era uma árvore majestosa que ela cresce muito no alto, né? No alto das montanhas, tá? Quando as águas também a este derrubaram, ou seja, quando as águas derrubaram também essas árvores majestosas, esse cedro, assim aniquilando e erradicando completamente a grande floresta, até que dela nada mais tivesse sobrado, e nem fosse mais possível reconhecer o seu lugar, eis que, inesperadamente, aquela videira e sua fonte movimentaram-se calma e suavemente. Elas saíram do lugar, elas se movimentaram. Chegaram a uma posição não muito distante do cedro. Então as águas da torrente arrastaram aquele cedro que jazia ao chão para junto da videira. Esta videira que se moveu, tá? Eu observei como a videira abriu a sua boca e, dirigindo-se ao cedro, ela disse: por acaso não és tu o cedro que sobrou da destruição da floresta? Ou seja, aquela árvore majestosa, por acaso não és tu, hein? Que sobrou da destruição da floresta? Por tuas mãos, em todos esses anos, foi constantemente promovido o mal e nunca o bem. Sempre te sentiste forte em face daquele que te não igualava. Também nunca tiveste compaixão para com o que te pertencia. Estendias a tua dominação sobre aqueles que se encontravam à distância, mas aos que se aproximavam, prendias nas tuas garras com a rede da tua maldade. Assim, tu te orgulhavas todo o tempo, como se não pudesses um dia ser erradicado. Viu? Tipo assim, era uma árvore soberba, né? Metida, né? Que se achava melhor do que as outras, se achava melhor do que as florestas, do que todas as árvores, tá? Então ele está dizendo aqui, como se não pudesse um dia ser erradicada, e ela foi, né? Isso aqui, meus queridos, está trazendo para mim o pensamento de que naquele grande dia, por mais que muitas pessoas se achem, né, o bambambam da história, e pensa que não vai ser atingido, como vamos pensar aqui, esses poderosos, né, esses senhores aí que mandam e desmandam e acham que não vão ser alcançados. Quantos bunkers foi construído, né, pensando assim, naquele grande dia eles vão estar livres e a gente vai estar aqui no caos. Eles pensam que não vão ser alcançados, né, meus queridos? E aqui está dizendo a mesma coisa. Aí continuando: agora, porém, precipitou-se o teu tempo e as tuas horas foram contadas. Agora vai-te também tu, ó cedro, atrás daquela floresta que antes de ti foi arrastada, e com ela converte-te em areia, e que o vosso pó se misture. Dorme agora na tristeza e permanece no lamento, até que venha o teu tempo derradeiro, em que te será dado voltares, para padeceres ainda maiores sofrimentos. Meus queridos, capítulo 36, o fim da visão. E vamos continuar aqui na visão de Baruque, né? Aqui vai dizer o fim da visão. Então eu vi como aquele cedro incendiou-se e ardeu em chamas, enquanto a videira se exalçava, ou seja, se engrandecia, se exaltava, né? Soberana, tendo ao seu redor
um campo cheio de flores que não murchavam. Eu despertei e levantei-me daquele lugar. E aí, Baruque, no capítulo 37, que vai começar agora, Baruque pede explicação. É o título do capítulo 37, pedido de explicação. Eu supliquei e disse: Yahweh, meu Criador, sempre iluminas aqueles que procuram o entendimento. E a tua lei é vida, e tua sabedoria é norma segura. E a tua lei é vida. E muitos estão rejeitando a lei, dizendo que a lei foi abolida. E agora? Continuando, dize-me, que significa aquela visão? Pois tu o sabes. Eis que a minha alma sempre viveu segundo a tua lei. Jamais em toda a minha vida afastei-me da tua sabedoria. O que ele está dizendo aqui? O que Baruque está dizendo aqui para o pai? A importância de obedecer às leis e os mandamentos do nosso Pai, do nosso Criador, meus queridos, nos faz mais próximos do Pai, ao ponto de que tudo que você pedir, tá? Tudo que você pedir para Ele, Ele faz, porque você é obediente, você está sendo obediente ao teu Pai. E Baruque está dizendo aqui, chamando a atenção do Pai de Yahweh, tá? Porque ele sempre lhe frisa: eu obedeci a tua lei, eu obedeço a tua lei, eu guardo a tua lei. Então eu mereço, Pai. É como se ele estivesse dizendo isso para Yahweh, sabe? E olha só, e ele diz: jamais em toda a minha vida afastei-me da tua sabedoria. Ele está pedindo explicação para o Pai. E agora, no capítulo 38, vem a explicação, tá? O título, o significado da visão. Ele falou-me, ele, Yahweh, o Pai, né? O Criador. Ele falou-me, Baruque. É o seguinte, o significado da visão que presenciaste. A grande floresta que os teus olhos viram e as montanhas altas e íngremes ao seu redor significam o quanto segue, ou seja, vou contar, vou te explicar daqui para frente, tá? Íngremes quer dizer que as montanhas são altas e muito empinadas. Íngreme, muito empinada. Então, agora ele vai explicar. Olha só. Dias virão em que esse reino que destruiu Sião será destruído e subjugado por outro que lhe sucederá. Mas também este, decorrido algum tempo, será destruído. E então virá um outro, um terceiro. Mas também este, após exercer o seu reinado, será aniquilado. Depois virá o quarto reino, e o seu império será muito mais duro e cruel que os anteriores, e reinará por um longo período como a floresta sobre a planície, e conservará o poder por largo tempo, e elevar-se-á mais alto que os cedros do Líbano. Aqui ele está falando dos reinos, né? Ele diz que esse reino que destruiu Sião será destruído e será subjugado por outro que lhe sucederá. Depois esse que subjugou também vai ser destruído. E então virá outro terceiro. Mas também este vai exercer o reinado dele, mas depois será aniquilado. Depois virá o quarto, e o seu império será muito mais duro e cruel que os anteriores, e reinará por um longo período. Quarto, né? O quarto reino. Nele a verdade ficará abafada. Olha isso, meus queridos. E a ele confluirão todos aqueles que se comportaram com violência, como os animais selvagens que em disparada se refugiam na mata. Virá então o tempo do seu fim, em que acontecerá a sua queda fatal,
e então revelar-se-á o reino do meu ungido. Isso acontecerá como a fonte e a videira. Uma vez chegado, ele exterminará toda aquela grande multidão. O grande cedro que viste resistindo à destruição da floresta e as palavras da videira a ele dirigidas e que ouviste, significam o seguinte. Agora ele vai explicar, no capítulo 39, o que significa o cedro, o grande cedro que resistiu à destruição da floresta. O título do capítulo 39 é: o último príncipe será morto pelo Messias. Gente, esse livro aqui está bem explícito o que a gente lê no Apocalipse da Bíblia. Está muito bem explicado aqui. Ou aqui ele está dizendo que vai haver 4 reinos, E esses 4 reinos também vão ser destruídos até chegar o reino do ungido, que é o nosso Messias e Yahushua. E que não está demorando, meus queridos. Então vamos lá. O último rei permanecerá com vida, mesmo tendo perecido a multidão dos seus súditos. Então ele será acorrentado e conduzido ao monte Sião, e ali o meu ungido lhe pedirá contas de todos os seus atos de prepotência, e juntamente com as obras de toda a sua multidão o aniquilará na sua presença. Depois disso, ele o dará à morte, e assim protegerá o restante do meu povo que se encontra na terra por mim escolhida. E o seu reino durará para sempre, até o final do mundo perecível, quando então completar-se-ão os tempos pré-determinados. Foi essa a tua visão e o seu significado. Ele simplesmente aqui a gente leu praticamente o Apocalipse da Bíblia, tá? E a gente está lendo o quê? O Apócrifo. Mas aqui Baruque, praticamente, o livro de Baruque, a gente leu o Apocalipse, E muito bem detalhado. Capítulo 40. Considerações de Baruque. Eu perguntei: para que isso irá acontecer? E para quantos? Ou quem será digno de viver naquele tempo? São perguntas de Baruque que nós também temos na nossa mente, esses questionamentos, A gente se coloca no lugar de Baruque fazendo as mesmas perguntas, Vamos fazer um teste? Vamos nos colocar no lugar de Baruque e fazer esse teste? Para que isso irá acontecer, Yahu? E para quantos, Ou quem será digno de viver naquele tempo? A gente não pergunta isso? Eu mesmo já me fiz essa pergunta: será que eu estarei viva até lá? Para ver tudo isso? Aí ele continua: falo agora na tua presença sobre aquilo em que reflito sem cessar e pergunto o que vai no meu pensamento. Vejo a muitos do teu povo que se afastaram dos preceitos da tua aliança. Olha isso, mais uma vez, olha. Vejo a muitos do teu povo que se afastaram dos preceitos da tua aliança e lançaram fora o jugo da tua lei. Vi, porém, outros que também já se despojaram das vestes da vaidade e se refugiaram sob as tuas asas. Que caberá àqueles que rejeitaram a tua lei? Aqueles. Que caberá àqueles? Como o escolherá aquele tempo final? Será aquele tempo colocado na balança e serão julgados segundo o peso justo? São perguntas de Baruque para o Pai, para o Criador, Capítulo 41. A explicação. Ele falou-me, Yahu falou para Baruque: outra coisa vou revelar-te. Perguntaste a quem e a quantos aqueles eventos se aplicarão. Somente aos fiéis caberá aquele galardão. Mas quanto aos que
Mas quanto aos que o desprezaram, o contrário. Tu falaste também daqueles que se aproximaram e daqueles que se afastaram. Com estes, dar-se-á o seguinte: para os que primeiramente se submeteram e só mais tarde se afastaram, misturando-se com as raças que por sua vez já estavam misturadas, valerá o seu tempo primitivo, que será considerado muito valioso. Para aqueles, ou seja, ainda não está perdido para essas pessoas, porque no começo eles estavam no caminho certo, mas depois se misturaram, né? Então ele está dizendo aqui, valerá o seu tempo primitivo, o começo, que será considerado muito valioso. Para aqueles que de princípio ignoravam a vida e que só mais tarde a conheceram e se integraram à geração do povo escolhido, valerá o seu tempo recente como algo de grandioso. Alguns tempos herdarão outros, alguns períodos herdarão outros períodos, integrando-se mutuamente. Ou seja, o que eu entendi aqui, meus queridos, que tanto para um grupo como para o outro grupo, né? Se um grupo que no começo estava no caminho do Pai e se misturou e saiu, e no outro grupo, aqueles que estavam na perdição e vieram para o caminho do Pai, todos eles estarão sendo reconhecidos pelo Pai. É o que eu estou entendendo nessa passagem aqui, tá? O final de tudo será compensado de acordo com a medida dos tempos e de acordo com as horas dos períodos. Recairá a perdição sobre os que a perdição pertence. Olha isso, meus irmãos. Recairá a perdição sobre os que a perdição pertencem. Mas caberá a vida aos que desta participam. O pó será suscitado e ser-lhe-á dito: devolve o que te não pertence. Deixa que ressuscite tudo quanto por tempo determinado conservaste. Muito lindo, né, meus queridos? Nos dá, assim, um ânimo, né, para continuar a vida caminhando, porque às vezes as pessoas pensam que já está perdido. Já está perdido pelos atos que elas cometeram, né? Não tem mais jeito. Mas aqui nessa leitura está dizendo para nós que ainda há esperança, tá? Então, se você aí está pensando que está perdido, ainda há esperança, meu querido. Basta você decidir tomar posse da tua bênção. Capítulo 42, e vamos finalizar. A exortação de Baruque. Tu, porém, Baruque, prepara o teu coração para o que te foi anunciado. Entende o que te foi revelado. Grande e permanente será o teu consolo. Parte desta terra e afasta-te dos lugares que acabastes de ver. Esquece o que é transitório. Já não penses mais naquilo que acontece aos mortais. Vai, pois, cuida do teu povo. Toma em seguida a este lugar. Jejua duramente 7 dias. Eu virei de novo para junto de ti e falarei contigo. Finalizamos aqui a leitura de hoje, tá? Aprendemos muita coisa. Vimos que aqui o Pai está dizendo que ainda há chance. Essa passagem bem aqui pequenininha para finalizar, ó. Tu falaste também daqueles que se aproximaram e daqueles que se afastaram. Com estes dar-se-á o seguinte: para os que primeiramente se submeteram e só mais tarde se afastaram, misturando-se com as raças que por sua vez já estavam misturadas, valerá o seu tempo primitivo, começo, que será considerado muito valioso. E para aqueles que de princípio ignoravam a vida, e essa vida é com V maiúsculo, que significa Yahushua, tá? Para aqueles que de princípio ignoravam a vida, ignoravam Yahushua, e que só mais tarde a conheceram e se integraram à geração do povo escolhido, valerá o seu tempo recente.
Está ou não está dando chance tanto para um grupo como para outro? Está ou não está dando esperança para todas as pessoas, meus irmãos? Hein? Não está? Eu aqui estou entendendo dessa forma. Todos nós temos chance. Só que ele diz no finalzinho aqui, ó, recairá a perdição sobre os que a perdição já pertencem. Ou seja, existe um grupo que já é da perdição, faz parte da perdição. Aquele grupo nunca vai se redimir, porque ele faz parte da perdição. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Que forte! Então, eu termino aqui essa leitura de hoje no capítulo 42, tá? E o próximo vídeo a gente inicia no 43. O tempo aqui já está terminando, né? Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que ainda há tempo, ainda há esperança para cada um de nós. Oh, meus queridos, não percam tempo mais, não percam o tempo de vocês. Voltem para o teu pai, volta para o teu pai, faz uma aliança com teu pai. Ele já fez a aliança dele, ele já fez a parte dele enviando o filho dele por nós, para morrer por nós, pelos nossos pecados. Ele já fez, falta agora nós fazermos a nossa parte. Tá bom, meus irmãos? Que todos fiquem na benevolência do nosso Criador e Pai Yahweh e na suficiência do nosso Salvador Yahushua.